Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Salmos de número 100, verso 1. A paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família, você que nos acompanha neste momento, neste culto no lar, onde estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Nós queremos adorar a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade que Ele nos permite retornar aqui para poder junto com você aí em casa, não sei, quem sabe viajando ou no hospital ou até mesmo na área de trabalho, você que pode, claro, obviamente, estar acompanhando. Deus abençoe você, sua família, que esse dia de domingo seja um dia de paz, seja um dia de bênçãos. Nosso desejo é que as boas mãos de Deus continuem repousando sobre nossas vidas. Queremos agradecer a Deus, mas também agradecer a oportunidade ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos permitir estarmos mais uma vez aqui na Rede Brasil de Comunicação, nesse culto no seu lar, onde vamos estudar a palavra de Deus, lermos a lição de hoje, uma lição maravilhosa, onde teremos um momento de louvor a Deus, um momento da nossa contribuição. Nós queremos agradecer também ao nosso pastor Nadi Jackson, que é o superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco. Como sempre nós fazemos, queremos saudar a todos de perto e de longe e convidá-los a estar orando conosco. Nós vamos agradecer a Deus por este domingo e em seguida nós estaremos louvando a Deus com alguns hinos congregacionais. Adore a Deus comigo em oração neste momento. Pai querido, nesse instante nós queremos rogar as Tuas boas mãos sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo. Nós queremos Te clamar por aqueles que precisam de socorro nesse momento difícil que estamos vivendo no Brasil, Senhor. Estende Tuas mãos, traz, ó Deus, conforto às famílias enlutadas, que a Tua paz, que o Teu Espírito Santo venha continuar, Senhor, agindo no meio do Teu povo. Abençoa cada vez mais a Tua igreja, abençoa a Rede Brasil de Comunicação, que tem sido, Senhor, um veículo abençoador. Abençoa a nossa igreja aqui em Pernambuco também, a obra missionária. Abençoa nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a sua família, a superintendência das escolas bíblicas dominicais, aqui, Senhor, no estado de Pernambuco, pastor Nadi Jackson, Saraiva e toda a equipe que ali lhe auxilia. Que nesta manhã possamos ter uma experiência, Senhor, maravilhosa na Tua presença, onde venhamos sentir a Tua presença através do Teu Espírito Santo, ouvirmos a Tua voz e crescermos, sobretudo, na graça e no conhecimento. Receba, Deus, nossa gratidão, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos neste momento, como sempre fazemos, adorar a Deus. Nós estaremos louvando ao Senhor. Queremos convidar você que está em casa a abrir a sua harpa cristã e adorar ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O culto completo é onde há oração, adoração e também louvor e também a ministração da palavra. Tem sido escalado pelo nosso pastor, o presbítero Jailson, e ele vai estar louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um domingo. Pai do Senhor, meu irmão, por favor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Que bênção, que privilégio. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Agradecemos ao escalado desta manhã, que o Senhor o abençoe grandemente. Ao nosso querido pastor presidente, também queremos fazer essa menção honrosa ao servo de Deus. Vamos louvar com os hinos da nossa harpa cristã. O primeiro deles é o de número 212. Os guerreiros se preparam. Estamos num grande exército rumo ao céu e nós fazemos parte dessas fileiras celestiais. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que
até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se ainda, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém, aleluia. A recompensa para o nosso trabalho, glória a Deus, Ele nos coroará, aleluia. O hino de número 225, meus amados, ainda nesta mesma mensagem, nessa mesma intenção, nos desperta, nos convoca, dizendo: sê valente, aleluia. Na batalha contra o mal, sê valente, em marcha triunfal, sê valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, sê valente, sê valente. Pelejando por Jesus, sê valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, sê valente. Se o maligno te enfrentar, sê valente. Lutarás sem recuar, sê valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, sê valente, sê valente. Pelejando por Jesus, sê valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, sê valente. Com altruísmo, com poder, sê valente. Franco sem o mal temer, sê valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, sê valente, sê valente. Pelejando por Jesus, sê valente. Nunca
nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente. Ando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Como é bom nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical para estudar mais uma lição que será de grande importância para nossas vidas. E o evangelista Alessandro Barreto, primeiro secretário da Superintendência, nos concede a oportunidade para fazer a apresentação da lição. Vai aparecer agora na sua tela, lição de número 6, que tem por título As Nossas Armas Espirituais. E o nosso textuário diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo a Epístola aos Coríntios, capítulo 10, o versículo número 4. E a nossa verdade prática diz o seguinte: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição, a palavra de Deus, a oração e o jejum. Vamos mostrar também que essa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico dela, as armas do crente. O segundo tópico, as 3 armas espirituais do crente. E o terceiro e último tópico, Jesus Cristo, nosso maior modelo. E a palavra-chave dessa lição é armas. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que vai aparecer também aí na sua tela. Nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, e em seguida o versículo 16 até o versículo de número 20. Acompanhe conosco essa leitura que aparece agora na sua tela. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. E, querido irmão, fazer um convite a você nesse momento, que após a leitura da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor, vamos chegar diante dele com o nosso coração quebrantado. Deus, com certeza, meu querido irmão, tem uma palavra para você neste domingo por intermédio da lição da Escola Dominical que será esboçada. Vamos falar com o Senhor, vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor da Glória. Cristo amado, Deus eterno, Senhor maravilhoso, nós estamos aqui diante de Ti junto com os Teus filhos, que nesse momento estão nos locais mais diversos. Uns estão em hospitais, outros trabalhando, pessoas que estão em outros países, em outros estados, em outras cidades distantes. Que a Tua mão santa, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre os Teus filhos. Que Teu Espírito Santo governe a nossa fala,
toma esse culto aqui e nos ajude, meu Deus, para que a tua santa e maravilhosa palavra alcance todos os corações. Recebe a nossa gratidão, recebe o louvor, assim nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, depois da leitura bíblica em classe, chega um momento também muito importante nesse culto, que é o momento da oferta. Deixa eu só lhe lembrar, você sabe que na adoração a Deus, nós adoramos através dos hinos, adoramos através da reverência quando ouvimos a palavra do Senhor e adoramos ao Senhor com a nossa vida, mas também adoramos a Deus com as nossas ofertas. O ato de ofertar, o ato de dar o dízimo, é também um ato de adoração a Deus, mas tem que partir de um coração voluntário, agradecido, que esteja disposto justamente a adorar com os dízimos, com suas ofertas. E falando sobre isso, que é uma adoração e que Deus recebe isso com alegria, tem um versículo que atesta essa verdade tão singular das Escrituras Sagradas, um versículo tão conhecido, segundo o livro aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo 7. Deixa eu só chamar a sua atenção, diz assim, capítulo 9, verso 7 da segunda epístola aos Coríntios: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Essa é a primeira sentença do versículo, mas a segunda diz o seguinte: não faça isso com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E a última sentença desse versículo, eu quero destacá-lo aqui: Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com amor, faça isso com dedicação, como um ato de adoração a Deus. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você, que está longe, está em outro estado, em outro país, que não está no momento, nesse momento não está no templo, mas que quer contribuir, que quer adorar a Deus com seus dízimos, suas ofertas, vai aparecer agora na tela o Pix da igreja. Você está aparecendo, o Pix está aí. O Pix, que é justamente o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Está na tela, mas vou repetir para você: 10.632.404.1000, ao contrário, dígito de número 51. Tenham cuidado de você observar que está no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Essa é justamente a chave do Pix. E ao meu lado está aparecendo as contas da igreja, que você pode utilizar também para fazer esse ato de adoração a Deus. Você pode dar seu dízimo, você pode dar uma oferta, você pode pagar o seu voto, aquilo que Deus propôs justamente no seu coração. Então vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus nesse momento? Vamos falar com o Pai Celestial? Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus? E além de fazer essa oração de agradecimento, vamos incluir as pessoas que estão desempregadas. Querido amado irmão, Deus pode abrir uma porta de trabalho neste domingo também para você. Chegue diante de Deus com fé e chegue diante de Deus agradecido. Oremos a Deus. Pai eterno, Cristo amado, Senhor da glória, Rei maravilhoso, recebe a nossa adoração, que se faz prestar através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos votos que nós temos pagado. Queremos te agradecer pelo pão que chega sobre a nossa mesa, pelas coisas que tu não tem deixado faltar. Usa de misericórdia com esse pai, com essa mãe, com esse chefe de família que está pedindo uma porta de emprego, que está desempregado. Usa de misericórdia, estende a tua mão santa, a tua mão poderosa, chega com socorro na vida dos teus servos e recebe a nossa gratidão. Nós te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nesse momento o evangelista Alessandro Barreto, primeiro secretário das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar ao Senhor com mais um hino. Fique conosco, vamos adorar a Deus junto. Deus tem uma palavra para o teu coração. Meus amados irmãos, vamos louvar ao Senhor. Hino de número 305, Campeões da Luz. Aleluia! Somos soldados de Jesus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos
exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Diga assim: breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa estarmos louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo, e queremos neste momento agradecer a Deus, como falamos no momento anterior, por esta oportunidade. Nós estamos estudando hoje a lição de número 6, relembrando a você que está acompanhando aqui conosco, que tem como título As Nossas Armas Espirituais. Já foi lido o texto áureo da nossa lição, bem como a verdade prática, uma lição bastante objetiva, que vai tratar sobre uma realidade iminente, que é a realidade da batalha espiritual. A nossa lição, ela tem como leitura bíblica em classe o que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 4, verso do 1 ao 4, e também versos 16 ao 20, que trata sobre o momento da tentação de Jesus no deserto. E eu acredito que uma boa maneira de iniciarmos essa lição de hoje é apresentando o contexto em que Jesus se encontrava quando essa tentação aconteceu. O mundo espiritual, veremos nesta lição, é um mundo real, não é algo da ficção ou mito, é algo real.
E nós, como servos de Deus, devemos estar preparados para estarmos como vencedores neste contexto espiritual. E quando nós olhamos para o Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 4, que é justamente o contexto que a lição de hoje vai trazer, o texto nos diz de que Jesus foi cheio do Espírito Santo e pelo Espírito Santo ele vai ser levado até o deserto para ser tentado pelo diabo. O versículo 1 do capítulo 4 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo. Observe que essa expressão aqui, ela é importante. A expressão cheio do Espírito Santo. Jesus, como ser humano, precisou do revestimento do Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, não é? Inclusive, não só desenvolver seu ministério, mas executar os prodígios e os milagres que foram realizados durante os 3 anos que ele esteve aqui na terra. É por isso que Lucas, escrevendo no capítulo de número 2 e o versículo de número 38, ele nos diz a fala de Pedro, quando Pedro disse assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe que essa palavra dom do Espírito Santo que aparece aqui em Atos traz à luz a esse revestimento de poder, não é? Então, assim como todos que recebem o Espírito Santo são revestidos de uma graça especial por Deus, Jesus também. O próprio Lucas diz, escrevendo em Atos, de que Jesus realizou seu ministério com poder e maravilhas, operação de maravilhas, através da unção do Espírito. Ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com seu Espírito e através desta unção ele realizou grandes feitos. Então esse texto do capítulo 4 de Lucas, versículo 1, quando diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mostra que humanamente falando, assim como nós precisamos da ajuda do Espírito e precisamos estar cheios do Espírito para sermos vitoriosos, Jesus teve essa ajuda do Espírito Santo, não é? E o texto nos diz que ele vai ao deserto e ali ele é tentado pelo diabo. E nós precisamos, já de início, dizermos aqui pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, o local dessa tentação. Onde foi que aconteceu essa tentação de Jesus? Em segundo lugar, o tempo de duração dessa tentação. Quanto tempo o diabo esteve ali tentando ao Senhor? E em terceiro lugar, qual foi o agente dessa tentação? Então, respondendo à primeira coisa, antes de entrarmos diretamente na lição, por que eu estou dizendo isso? Porque a lição, que está muito bem escrita, já vai tratar sobre as armas do crente, mas não trouxe esse aparato contextual que vamos trazer agora. E por isso, antes de irmos para o primeiro ponto, eu acho interessante falarmos rapidamente sobre isso. Sobre o local da tentação, o próprio versículo 1 já nos diz de que o referido texto mostra que Jesus foi tentado quando ele estava no deserto. Jesus estava orando, buscando a Deus naquele momento, logo após o seu batismo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver ali, a partir do versículo de número 20, que Jesus vai ser batizado no Rio Jordão por João Batista. O texto diz assim, versículo 21, E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o versículo 22 diz, E o Espírito Santo desceu sobre ele. É nesse momento que ele é cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então é nesse momento aqui que Jesus ele é cheio do Espírito Santo. Como ser humano, ele recebe esse revestimento de poder do Espírito. Então, o texto nos mostra logo em seguida, o capítulo 4, de que Jesus vai ao deserto e é ali no deserto que ele vai ser tentado pelo diabo.
Então, o local da tentação foi o deserto. Jesus estava só, Jesus não estava com seus discípulos, até porque ele não tinha nem ainda escolhido os apóstolos que estariam ao seu lado, né? Ele faria isso depois. Então, ele estava sozinho, não tinha ninguém para lhe ajudar, mas tinha o Espírito Santo, que lhe encheu e lhe capacitou, de alguma forma, para vencer aquela batalha. Mas em relação ao tempo da tentação, nós podemos olhar para o versículo 2, que diz assim: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Só essa expressão do versículo 2 nos dá a entender de forma muito clara de que a tentação de Jesus não foi uma tentação momentânea, algumas horas, não. A tentação de Jesus durou aqui pelo menos esses 40 dias de forma ininterrupta. O que entendemos que foi uma batalha ferrenha. Foi uma batalha enorme. Jesus estava, de fato, lutando contra as hostes do diabo durante os 40 dias que ele esteve ali no deserto. O texto diz que ele teve fome, mas mesmo tendo fome, ele mostrou-se vitorioso. Ele vence essa batalha. É interessante destacar que as tentações que Jesus sofreu, ele não foi uma tentação resumida apenas esses 40 dias, não. Porque a Bíblia nos diz, ainda no livro de Lucas, ou melhor, no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, no capítulo 22 e o versículo 28, veja que aqui nos diz a palavra de Deus. Diz assim: e vós sois os que tendes permanecido comigo em todas as minhas tentações. Veja que o texto é claro, está no plural, inclusive aqui, não é? Tentações. E nós entendemos de que quando Jesus disse isso para os seus discípulos, ele estava se referindo a várias situações em que durante o seu ministério ele sofreu ataques do mundo espiritual. Então essa tentação de Jesus, ela durou os 40 dias ininterruptos, porque houve um momento em que Satanás ele vai e o deixa por pouco tempo, como está no versículo 13, que diz: e acabando o diabo toda a tentação durante aqueles 40 dias, ausentou-se dele, de Jesus, por algum tempo. Não foi ausentou-se definitivamente, foi por algum tempo. Então, em algum momento, Satanás ele volta a tentar Jesus. Então, nós já vimos o local da tentação, o deserto, vimos o tempo da tentação, pelo menos aqueles 40 dias ininterruptos, e depois ele volta a tentar o Senhor, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado, obviamente. Mas em tudo. Então, em tudo, inclui aí todas as esferas da sua vida física, da sua vida emocional, da sua vida humana. Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida. Mas o texto nos diz que ele venceu todas elas. Mas, em terceiro lugar, qual foi o agente da tentação? O versículo 2 diz: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, o agente da tentação aqui, o referido texto informa de forma clara que foi o próprio diabo quem tentou a Jesus. Quando olhamos, por exemplo, para o texto de Mateus, capítulo de número 4, e o versículo 3, a Bíblia diz assim: e chegando-se a ele, no caso a Jesus, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Veja que Mateus diz o tentador. E chegando-se a ele, o tentador. No Evangelho, conforme escreveu Marcos, no capítulo 1 e o versículo 13, Marcos diz o seguinte a respeito dessa tentação de Jesus. Marcos 1 e 13 diz assim: e ali esteve Jesus no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E o texto nos diz assim: e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Marcos traz uma expressão bem interessante: e vivia entre as feras. Não é? Então dá a entender de que esse local em que Jesus estava, e
um local deserto. Além do local deserto, Jesus estava ali em perigos, entre as feras. Isso aqui é algo que precisamos pontuar já de início. Então, dito isto, o local da tentação, o tempo da tentação e o agente da tentação, nós podemos agora ir para a introdução da nossa lição. E nós queremos convidar você que de repente não tem uma lição em suas mãos, mas você pode ler conosco, vai ser colocado aí na tela e você vai poder acompanhar conosco. A introdução da nossa lição diz assim: na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostraram como obstáculos, se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Muito bem. Então, introdutoriamente, já podemos dizer de que temos aqui a informação linkando, com a lição do domingo passado, de quais são nossos adversários, os principais adversários. Do mundo espiritual, nós temos o próprio diabo e Satanás, seus anjos caídos que ali lhe acompanharam. Nós temos o mundo não como globo terra, mas como sistema, como essa ideologia que reina em nosso planeta, uma ideologia anticristã, uma ideologia antifamília, uma ideologia antivida, trazendo conceitos que são totalmente contrários ao que diz as Escrituras. E esse mundo aí, é essa ideologia que é o nosso inimigo, pró-aborto, pró-drogas e a favor de ideologias de gênero, diante de oposições, se apresentando como oposições a tudo que o modelo judaico-cristão apresenta. Então, esse é um desafio da igreja, Viver num mundo onde o príncipe da maldade é o regente, como disse o próprio Jesus, chamando o diabo de o príncipe deste mundo, deste século, deste tempo. E um terceiro adversário é a nossa própria natureza humana, a natureza caída, a natureza corrompida, a natureza manchada pelo pecado e também distante de Deus. Nós estudamos isso a semana passada. Mas para vencermos esses 3 adversários, nós temos 3 armas que a lição de hoje vai tratar, que é, em primeiro lugar, a palavra de Deus, em segundo lugar, o jejum e em terceiro lugar, nós temos aqui a oração. Foram as 3 palavras que Jesus utilizou para vencer o maligno. E por isso eu quero lhe convidar a ler o primeiro ponto da lição que fala sobre as armas do crente. Acompanhe comigo aí a leitura em tela. Fala o seguinte: de modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são a espada, primeiro livro de Samuel 17:45, a vara, um instrumento de ataque também, que o pastor utilizava para proteger as ovelhas, Salmos 23:4, a funda, que foi aquela arma que Davi utilizou contra o gigante, Golias, primeiro livro de Samuel 17:40, o arco e a flecha, segundo livro dos Reis 13 e versículo 15, a lança, está escrito no livro de Josué 8:18, e dardo, Era um tipo de ferramenta que era lançado à distância, tipo uma lança, segundo o livro de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Os de defesa são o escudo, Efésios 6:16, o capacete, primeiro livro de Samuel 17:5, a couraça, primeiro livro de Samuel 17:5, e também as caneleiras, ainda no primeiro livro de Samuel 17:6. Estas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor, conforme o livro de Salmos 20, verso 7. Entretanto, para os cristãos, as nossas armas, entre aspas, aí o texto, aqui tem um sentido metafórico,
pois o nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. Muito bem, então, introdutoriamente, o autor da lição apresenta alguns tipos de armas que aparecem na Bíblia, aqui literais, né? Armas literais, e que no Novo Testamento essas armas vão receber uma conotação simbólica, apontando para a batalha do mundo espiritual. Até porque a nossa lição hoje fala da batalha espiritual. Nós não estamos falando de batalhas físicas do ponto de vista literal, não é? Estamos falando de uma batalha literal, mas no âmbito espiritual e não no âmbito físico. Inclusive o apóstolo Paulo, ele vai utilizar-se da linguagem metafórica das armas que um soldado romano utilizava e vai dizer que Deus nos deu essa armadura, né? E ele nos adverte a vestirmos toda a armadura de Deus, toda. Ele não diz parte, ele diz toda a armadura de Deus. No ponto 2, vai falar sobre, eu só vou citar aqui, as estratégias do inimigo. E no ponto 3, a lição vai falar sobre o chefe de toda a força do mal. Isso é no primeiro ponto da lição. Então, quais foram as estratégias do diabo? Na batalha espiritual que Jesus enfrentou, podemos dizer que a primeira artimanha, que a primeira proposta do arqui-inimigo foi tentar seduzir Jesus a duvidar da revelação que ele já tinha recebido. Se você lembrar e voltar um pouco, você vai ver que eu citei aqui no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 22, que diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre Jesus e quando ele desce, aquela imagem que aparece de forma como uma pomba, o texto diz que ouviu-se do céu uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado em que me comprazo. Mas veja o que diz Lucas 3, versículo 3 do capítulo 4. Diz assim: E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus. Veja que uma das artimanhas do diabo era tentar levar Jesus a duvidar daquilo que o Senhor Deus já tinha dito. Se tu és. Como assim se tu és? Se no capítulo anterior o próprio Deus disse: Tu és o meu filho amado. Então, na batalha espiritual, nós podemos dizer que uma das artimanhas do diabo é tentar nos seduzir, duvidando, fazendo com que duvidemos daquilo que Deus falou conosco. E aqui eu queria me reportar a você de uma forma especial, específica. Quantas vezes o diabo já não tentou fazer isso conosco? Nos induzir a duvidar daquilo que Deus nos disse. O Senhor disse: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas foi Jesus sair dali, indo para o deserto, e o diabo já questionar, dizer: Se tu és o filho de Deus. Você observa que existe uma estratégia do diabo nessa batalha espiritual, que é fazer a gente, ou nos induzir a gente duvidar do que Deus disse. Não duvide daquilo que Deus falou para você. O que Ele falou para você, Ele vai fazer. O que Ele falou para você, Ele vai cumprir. E não permita que nessa batalha espiritual, o adversário das nossas almas, Satanás, como diz o texto lá em Marcos capítulo 1, que Satanás foi tentar Jesus, ele vem arrancar do nosso coração a certeza do que Deus disse ao nosso respeito. Deus, Ele é fiel em cumprir com a sua palavra e não permita com que o adversário retire do seu coração e do nosso coração a certeza do que o Senhor disse ao nosso respeito. Voltando então para as propostas ardilosas de Satanás. A primeira coisa foi fazer Jesus duvidar do que Deus tinha dito, do que o Pai tinha dito. Segunda coisa, Satanás induziu, ou tentou, melhor dizendo, induzir Jesus a apossar-se de uma forma prematura dos direitos que ele já tinha.
porque os versículos de 5 a 8 diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhes num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhes o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Veja que o diabo ele é tão astuto que ele mente na cara limpa para Jesus. Ele diz assim: dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Quando isso aconteceu? Quem entregou isso a ele? Em momento algum. Ele é chamado de príncipe deste mundo, de fato, príncipe no sentido de regência, não é? No sentido de estar influenciando os homens em seu governo maligno. Mas em momento nenhum a Bíblia diz que foi entregue a Satanás todo o poder e a glória do mundo. Isso não é dito. Então ele mente para Jesus. E o interessante é de que quando nós olhamos para as Escrituras, por exemplo, nós vamos ver no livro, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 17, o texto diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Veja que Paulo diz que nós somos co-herdeiros em Cristo. Então Cristo já é o herdeiro. Então todo o poder, toda a glória, toda a majestade, tudo já era dele. Então ele não precisava arrogar isso para si, porque já era dele. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, diz: a quem Deus constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja que o escritor aos Hebreus diz que Deus constituiu a seu filho herdeiro de tudo. Então Satanás estava oferecendo a Jesus aquilo que não era dele. Já era de Cristo. O que ele quis foi induzir ao Senhor a apossar-se prematuramente, antecipadamente, aquilo que já era dele. Porque se assim acontecesse, o Senhor estaria fracassando. Em terceiro lugar, eu posso dizer que a proposta daquela batalha espiritual no deserto foi testar aquilo que o Senhor já havia recebido, a revelação que ele havia recebido. Porque o versículo 9 diz: e levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Veja, mais uma vez, ele diz: se tu és. Ele era. O Senhor já tinha dito: este é o meu filho amado. E diz o versículo 11: e que te sustentem com suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhes: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor se lembra, o Senhor utiliza-se do que estava escrito em Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Então nós podemos dizer de que as propostas do inimigo foram estas: tentar induzir Jesus a duvidar da revelação que ele já tinha recebido, induzir Jesus a apossar-se de forma prematura daquilo que já era dele, e induzir a Jesus a testar a confiança, o cuidado de Deus, aquilo que já estava garantido. Então, ele é ardiloso e ele é maligno. Seguindo então para o segundo ponto da nossa lição, que tem como título as 3 armas espirituais do cristão. E a primeira arma que aparece aí é a palavra de Deus. Vamos ler? O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4:4. Dessa forma, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2.
Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina, conforme João 17:17. Então, em primeiro lugar, qual foi a arma que Jesus utilizou? E a arma que ele utilizou foi a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Jesus se utilizou daquilo que estava escrito. É interessante que todas as vezes que Jesus vai se dirigir a Satanás, ele lembra: está escrito, está escrito, está escrito. Em outras palavras, Jesus utilizou-se da palavra de Deus. E Paulo, ele, quando escreveu sua carta aos Efésios, no capítulo 6, que ele vai falar sobre as batalhas espirituais, a partir do versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. E ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Veja que a nossa batalha, ela é espiritual, não é contra pessoas, é contra as potestades do ar. Ele diz assim: mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja que a batalha espiritual não é entre carne e sangue, é contra os inimigos espirituais. Ele diz: nas regiões ou nos lugares celestiais. No versículo 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura não é nossa, é dele, mas ele nos disponibiliza essa armadura, para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí veja que ele diz aqui, olha, no versículo de número 15, não é? Vamos ler a partir do versículo 15. 14. Estais firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, aí ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada que o Espírito utiliza é essa daqui, olha, a Bíblia Sagrada. Foi isso que Jesus fez. Quando o Espírito Santo ungiu a Jesus e encheu a Jesus de poder, o texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele utiliza-se dessa espada poderosa que é a palavra. Então, se você quer continuar vencendo o maligno nessa batalha espiritual, não esqueça, as Escrituras, ela é poderosa para nos livrar do mal. Em segundo lugar, a lição fala sobre a oração. A oração é uma arma poderosíssima, não é? Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Salmos 55:17. Prestemos atenção para a seguinte declaração, aspas, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, fecha aspas, Efésios 6:18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou um alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Então, além da palavra, nós temos aqui a oração. Jesus, por muitas vezes, jejuou com seus discípulos. Inclusive, ele disse, orai, jejuai, para que possais estar firmes, não é? Jesus disse, orar e jejuar era uma prática de Jesus. Então, o jejum é um ensinamento bíblico. Tanto no Novo como no Antigo Testamento, nós vamos ver pessoas jejuando. Nós vamos ver Moisés, por exemplo, 40 dias e 40 noites, assim como Jesus esteve no monte, ele esteve também no deserto orando. Nós temos Daniel, que passou ali 21 dias de jejum.
Nós temos tantos exemplos de pessoas como Esther, por exemplo, Mardoqueu, seu tio, o povo de Israel que jejuou 3 dias para que quando Esther estivesse diante do rei Assuero, Deus pudesse lhe trazer benevolências. Então nós temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada da prática do jejum. O jejum é uma ferramenta poderosíssima no mundo espiritual. E é importante porque é tão interessante o que eu vou dizer neste momento que já está comprovado de que quando você faz uma prática de jejum, ela traz benefícios inclusive ao corpo, né? Por que é que tem tantas pessoas fazendo o que nós chamamos de jejum intermitente? Porque o próprio jejum em si, ele traz benefícios ao corpo. Obviamente que eu estou me referindo ao jejum do aspecto espiritual, do aspecto religioso. Mas em detrimento, em face, quero dizer, desse jejum, o corpo se beneficia. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou te recompensar. Teu corpo vai sofrer porque ele vai ficar com a abstenção do alimento, do líquido, mas naturalmente no teu organismo eu vou fazer com que algo de bom aconteça, não é? É como se fizéssemos um reset no nosso corpo, isso já está comprovado cientificamente, inclusive. O terceiro momento, ou a terceira arma que o autor vai falar é o jejum, não é? A oração, nós falamos agora, e o jejum que eu acabei de citar aí, né? Eu li sobre a oração e agora temos o jejum. Aliado à palavra de Deus, a oração, e a oração, a prática do jejum, é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca e de uma orientação divina. Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, segundo livro de Samuel 12, do 16 ao 23. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou, Mateus 4, do 1 ao 4, e disse que seus discípulos também o fariam. Mateus 9, do 14 ao 17, Lucas 5, do 33 ao 39. A igreja primitiva observava a prática do jejum também, buscando uma orientação divina para o envio de obreiros. Isso está em Atos 13, não é? E também Atos 14. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério, segundo a Epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 5 e capítulo 11, 27. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Então, podemos dizer que a palavra de Deus, a prática do jejum e a prática da oração, elas são armas espirituais. Em relação à oração, Paulo nos diz em Efésios 6 e 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, não é? Então, a palavra de Deus, oração e jejum, juntando essas 3 ferramentas, foi o que Jesus fez para vencer o maligno naquele deserto. Ele estava orando, ele estava jejuando e ele usou a palavra. Então fica como exemplo para nós aqui o que Jesus fez, né? Como nosso modelo. É o terceiro ponto da lição. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Aí vai dizer, no primeiro ponto, que ele venceu o diabo com a palavra. Está aí na tela para você ler. No segundo ponto, pedi para passar para o segundo agora, é isso. Ele venceu em oração. Nós precisamos seguir esse modelo, precisamos orar, precisamos buscar o Senhor. E em terceiro lugar, está aí na tela também para você, marcado, sublinhado, ele venceu jejuando. Veja que a lição se completa, não é? Primeiro diz o que Jesus fez e depois apresenta ele como nosso modelo para fazermos a mesma coisa. Quando juntamos meditação das Escrituras, oração e jejum, nós temos as 3 ferramentas que Jesus utilizou para vencer o diabo. Mas eu queria, nessa ocasião, dizer algo que está à parte da lição, que é sobre a realidade da batalha espiritual. Existem pelo menos 3 coisas que precisamos destacar. Em primeiro lugar, não podemos ignorar que existe uma batalha espiritual. Tem muita gente que diz, isso não existe. Essa história de batalha espiritual, isso é uma invenção, não é, dos crentes. Opa, não é bem assim.
Infelizmente, como eu falei, não são poucos aqueles que ignoram que estamos de fato em uma batalha espiritual. Quando Paulo escreveu sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2 e o versículo 11, o apóstolo Paulo fala sobre essa realidade da batalha. E ele nos diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Paulo está falando sobre a batalha espiritual. Paulo está falando sobre os poderes das trevas. Quando Pedro escreve sua primeira carta, por exemplo, no capítulo 5 e o versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, veja que o adversário aqui é espiritual, mais uma vez, não é uma pessoa, não é alguém físico, não é? Vosso adversário anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Essa palavra aqui, esse verbo tragar, ele precisa ser destacado porque o que é tragar? É engolir sem mastigar. Veja que a fúria no âmbito espiritual ela é tão grande que o apóstolo Pedro, sendo utilizado pelo Espírito Santo, utiliza essa comparação de um animal como um leão, por exemplo, que ao alcançar a sua presa, ele traga aquela presa. Ele nem mastiga, ele nem degusta, vamos assim dizer. Ele engole, mostrando raiva, mostrando um apetite desenfreado. E é isso que Pedro diz que o diabo quer fazer com a gente. Então veja que a batalha espiritual ela é real. Existe a batalha espiritual. Nós podemos citar outros textos, né, como a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 5. E nós já citamos aqui, mas eu vou voltar a ler mais uma vez, Efésios 6, capítulo 6, versículo 16, Paulo diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja que Paulo fala sobre batalha espiritual. Ele escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 18, ele vai tratar sobre essa realidade da batalha espiritual. E também no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, a Bíblia nos mostra que há uma luta no campo espiritual, não é? Nós sabemos de que Satanás ele é real. Apesar de não ignorarmos a realidade da batalha espiritual, nós também não precisamos supervalorizar o diabo, né, e seus anjos, né? Enquanto uns ignoram a realidade do inimigo de nossas almas, que é Satanás e seus anjos, há outros que cometem alguns exageros. Primeiro, atribuem tudo a Satanás. Tudo que acontece de mal é atribuído a Satanás. Se demoniza tudo de mal, não é? Embora Satanás seja o causador, claro, de muitos males aos homens na terra, há males que nós devemos entender de forma coerente, que sobrevêm ao homem por conta do pecado, né? Quando Paulo escreveu, por exemplo, aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 12, veja que aqui o apóstolo Paulo diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então devemos entender, como a Bíblia diz, de que se queixa-se o homem? Queixe-se de seus próprios pecados, não é? Isso está em Lamentações 3 e 39. Se você quiser conferir, o capítulo 3 e o versículo 39 do livro de Lamentações nos diz assim a palavra de Deus: de que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, obviamente que nem tudo de mal que vem sobre nós é uma ação diabólica. Há questões humanas, não é?
Há aqueles que são punidos, inclusive, por suas práticas e suas escolhas. Podemos citar aqui Gênesis capítulo 6, versos 5 e 17. Segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo 7, versículo 13. Uma outra coisa é aqueles que acham que o diabo é tão poderoso como Deus, não é? Que ele tem poder, tem. O diabo tem poder. Alguém com medo de dizer essa palavra, o diabo tem poder, diz assim, não, o diabo não tem poder, ele tem força. Ô irmão, eu não tenho dificuldade alguma em dizer que ele tem poder, porque a Bíblia diz que ele tem poder. Agora, é um poder limitado, não é um poder como Deus, ilimitado. Por exemplo, se lermos a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 9 diz assim, a esse, cuja vinda é o engano e eficácia de Satanás, ele está se referindo ao anticristo, com todo o poder e com todos os sinais e prodígios de mentira. Então veja, ele tem poder, ele tem um certo poder. Nós podemos citar Efésios, não é? Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios e o versículo 2. Veja o que é que Paulo diz. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Se você for ver o que é potestade, fala de domínio, mas fala de poder. Potestades vem de poder. Então ele é o príncipe do poder do ar. Então a Bíblia fala sobre Satanás tendo poder. Efésios 6, por exemplo, e o versículo 12, a Bíblia diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Potestades aqui é poder, não é? Então Satanás tem um certo poder, mesmo que limitado. Dizer, não, ele não tem poder, ele só tem força. Eu acho que isso é mais um romantismo bíblico do que teologia, não é? Não há nenhuma dificuldade em dizer que ele tem força, que ele tem poder. Agora, obviamente, é um poder limitado, como nós vamos ver nas Escrituras Sagradas, como está escrito, por exemplo, em Efésios 1 e 21. Veja o que é que diz. Versículo 20. Vamos ler um pouquinho mais atrás. Vamos ler versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, está falando sobre o poder agora de Jesus, não é? Os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e acima de todo poder. Veja que há poder que não é o poder de Cristo, mas Cristo está acima de todo poder e potestade e domínio e todo nome de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E Deus sujeitou a Cristo todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha aí, então Cristo tem poder sobre o poder de Satanás. E eu quero dizer então, em terceiro lugar, sobre a batalha espiritual, primeiro, não ignorar, mas também não supervalorizar, tudo é o diabo, não. Tem coisas que é o homem mesmo, são nossas escolhas, consequência das nossas escolhas, das nossas atividades, das nossas práticas. Mas em terceiro lugar, nós precisamos ser moderados, não precisamos ignorar o mundo espiritual, não precisamos supervalorizar o mundo espiritual, mas precisamos ser moderados, né? Que existe um reino tenebroso, diabólico, organizado pelo mundo espiritual, existe. Efésios 6 e 12. Influenciando aí as nações e os povos com guerras e tantas coisas mais, né? A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, que o mundo já está no maligno. Isso é muito forte, não é? Então há um poder, há uma influência, né? Jesus por diversas vezes chamou o diabo de o príncipe deste mundo, não é? Você pode ver João, capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30 e João 16 e 11. O próprio apóstolo Paulo disse que ele é o Deus com D minúsculo, né? Deste mundo, que ele cega inclusive o entendimento dos incrédulos. Isso está em segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Paulo também disse que ele era o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2 e 2. No entanto, a Bíblia diz que por ocasião do sacrifício de Cristo,
ele esmagou a cabeça da serpente. Aquela profecia, né, lá de Gênesis 3:15, esmagar é completar a sua missão. A sua missão está completa. Só não está completa na cronologia humana, não é? Estamos vivendo ainda isso. Mas para Deus, Satanás já está esmagado faz muito tempo, não é? E a Bíblia diz que Cristo despojou os principados e potestades quando triunfou neles, na cruz do Calvário. Isso está em Colossenses 2:15. Você pode ler. A sua atuação, a atuação do diabo, ficou ainda mais restrita no mundo pela presença do Espírito Santo. Paulo disse isso quando escreveu sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que o Espírito Santo, através da igreja, bloqueia a ação do mal. E a esta igreja o Senhor concedeu autoridade, né, sobre os demônios e sobre o poder do maligno. Jesus disse isso em Marcos 16 e 17 e também em Lucas 10 e 19. O Senhor disse: eu dou poder a vocês sobre o mal. Vocês vão expulsar os demônios, vocês vão pisar a serpente, vocês vão pisar os escorpiões. Isso de forma de que Mateus 16 e 18 diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, concluímos nesta ocasião dizendo que a batalha espiritual existe, Satanás existe, mas nós temos como vencê-lo através da oração, da palavra e do jejum. Que Deus, então, em Cristo continue nos abençoando. Nosso muito obrigado por você ter ficado conosco esse tempo da manhã do domingo. Eu acredito que você foi abençoado poderosamente, abençoada também poderosamente, a sua família, os seus negócios, sua vida, e que este domingo é um domingo de vitórias e que o mal não vai triunfar sobre o bem, porque a Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem, e o bem é Cristo, é o Espírito Santo e é o nosso Pai eterno. Nós vamos concluir neste momento. Queremos agradecer a todos que participaram do culto conosco. Queremos agradecer ao presbítero, nosso irmão Jailson, que esteve louvando a Deus aqui conosco. Deus te abençoe, meu irmão, muito obrigado. Agradecer também ao professor Jonas, auxiliar da igreja, representante também ali, representando o nosso pastor-presidente como da equipe da superintendência. E eu quero louvar a Deus e convidar o professor Jonas Santana, que faz parte ali da equipe da superintendência das escolas bíblicas dominicais, foi escalado pelo nosso pastor-presidente para estar conosco hoje aqui. Então eu quero convidá-lo para estar orando, agradecendo a Deus por esse domingo e apresentando a igreja do Senhor, professor. Sim, senhor ministro. Meu querido irmão, nos acompanhe nessa oração. Vamos falar com o Senhor da glória. Pai eterno, Cristo amado, obrigado. Queremos te agradecer, queremos te louvar pelo fato de estarmos vivos, de estarmos aqui, onde ouvimos a tua santa palavra, onde a tua palavra tocou os nossos corações, nos ajuda a colocar aí na nossa vida prática. E nesse momento também te pedimos pelo nosso amado pastor-presidente, homem de maior responsabilidade sobre essa igreja, por todo o ministério da tua casa, pela superintendência e pela Rede Brasil. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo continuem sobre nossas vidas agora e para todos sempre. Amém e amém.